A PM do Rio expulsou 43 policiais acusados de cobrar propina. As vítimas das extorsões seriam comerciantes, ambulantes e empresários nos bairros de Bangu e Honório Gurgel, na zona oeste da cidade. Segundo a corregedoria da PM, os agentes também permitiam a circulação irregular de vans e mototáxis. A punição é resultado de uma investigação feita em 2012. Cerca de 10% da população feminina no mundo sofre de endometriose, segundo a Organização das Nações Unidas. Você vai saber agora quais são os principais sintomas e tratamentos dessa doença que afeta a fertilidade. Durante a adolescência, Jéssica sentia muitas cólicas e dores. O diagnóstico, endometriose. Eu lembro muito na época de ir para o colégio e fazer educação física, isso eu não conseguia. Sempre falava que eu tinha cólica, não tinha como. Isso me impossibilitava certas coisas. Hoje, aos 23, Jéssica já passou por 2 cirurgias e mantém um tratamento hormonal. 1/3 das jovens diagnosticadas com a doença tem um caso mais grave, de acordo com a equipe do ambulatório de endometriose do Hospital Universitário Pedro Ernesto, no Rio de Janeiro. Muitas vezes o médico fala que é normal, essa cólica, mesmo nesse nível de ir para emergência, todos os meses, é assim mesmo, faz parte. E aí demora 1, 2, 3, 5, até 7 anos, que é a média de retardo no diagnóstico, para que alguém possa falar que ela pode ter endometriose. A endometriose é uma inflamação nas células do endométrio, a membrana que reveste a parede do útero. As células crescem e podem interferir nos órgãos do sistema reprodutor ou até mesmo no funcionamento do intestino e dos rins. Entre os sintomas estão dor nas relações sexuais, ao urinar ou evacuar. A doença é uma das principais causas de infertilidade feminina, atinge 40% das mulheres que não podem ter filhos. De acordo com a Organização das Nações Unidas, 176 milhões de mulheres em idade reprodutiva têm endometriose, o que representa mais de 10% da população feminina. No Brasil, são cerca de 6 milhões, aponta a Sociedade Brasileira de Endometriose. Em média, a doença demora 7 anos para ser diagnosticada, já que muitas mulheres desconhecem a origem das dores e não têm orientação médica. Estudos científicos associam o aumento dos casos de endometriose aos desreguladores endócrinos. São substâncias químicas encontradas em alimentos, na água ou no ar. Entre elas estão as dioxinas, liberadas na combustão de compostos orgânicos. Estão presentes na incineração do lixo, nos resíduos industriais, na fumaça de veículos e cigarros e na queima do carvão. Já o bisfenol A pode ser encontrado no policarbonato, um dos tipos de plástico mais comuns. É usado como resina no forro de latas de alimentos e bebidas e até como selante em produtos de uso odontológico. Ele atinge o sangue numa quantidade muito grande. A maioria dos dentistas já está consciente disso e procura usar outros tratamentos dentários para evitar esse tipo de problema. Em 2011, a Anvisa baniu o uso do bisfenol A em mamadeiras, mas outros materiais podem expelir a substância. Uma das recomendações é não aquecer nem congelar alimentos em recipientes plásticos, mas o bisfenol A pode ser liberado até nas bebidas envasadas em garrafas plásticas, por exemplo. Então, se você vai comprar um molho de tomate, por exemplo, tenta comprar um molho de tomate com embalagem de vidro, não vai comprar aquele no plástico, no sachê, né? Prefere um refrigerante em vidro do que em plástico, do que em lata, por exemplo.